Olá, boa tarde, gente. A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, eu fiquei vendo aí uma reportagem sobre a Bruna Carla, que eu não conheço pessoalmente, tenho com certeza idade de ser até o pai dela, com certeza, ou avô de repente, não sei. Mas o que me chama a atenção é que os crentes de hoje, os pastores, os crentes, estão muito preocupados com os homossexuais. Estão colocando os homossexuais no inferno. E aonde eles deveriam olhar mais são para os falsos pastores que estão aí, os mentirosos, comedores de lã das ovelhas. Esses ninguém fala. Talvez esta jovem Bruna Carla, eu não sei, é uma suposição, para cantar numa igreja, ela chega lá, ela recepciona bastante o pastor, porque ele, de repente, está bancando o seu salário, pagando um salário altíssimo para ela cantar na sua igreja. Mas eles não têm coragem de falar desses pastores descarados, pastores mentirosos, enganadores, falsos profetas. E acrescento mais, digo até filho do diabo, porque esses pastores, não todos, não estou falando de todos, não estou generalizando, mas alguns que eu tenho ouvido e visto, posso te chamar de filho do diabo. Porque a Bíblia diz que o mentiroso tem por pai o diabo, que ele é mentiroso desde o princípio. Então, se eu sou mentiroso como pastor, como cristão, como crente, eu não posso dizer que sou filho de Deus. Porque a mentira está em mim, não a verdade. E hoje a gente está vendo uma igreja fracassada. Uma igreja prostituta. Não a igreja de Cristo, mas uma igreja daqui da terra, prostituta. Que aonde o sexo não é mais pecado. Eu não estou falando aqui nem de vaidades, que isso aí para mim não me interessa. Porque eu vejo é o coração do ser humano e não o que ele veste, o que ele traja. Mas isso é simplesmente um cumprimento da maneira que você se veste. Mas eu vejo é o caráter, é a moral. E ninguém está vendo mais o caráter do ser humano. O importante é dar o dízimo. Isso é que é o importante para esses pastores. Não é ficar se preocupando com os homossexuais. Porque a diferença nossa para o homossexual é simplesmente, como cristão, porque nós temos a salvação e a Bíblia diz que todos, não é só os homossexuais, é todos, só serão salvos se aceitar Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. Não é só para os homossexuais. Por isso eu digo, eu vim não para ser um crente cego, tapado, mas para ver o certo. E eu preciso ver o certo e o errado logo dentro da minha casa. Pois a minha segunda casa é a igreja. A minha segunda casa é a igreja. Então é lá que eu estou vendo os erros, estou vendo as mentiras dos líderes, as mentiras do pastor presidente, que mente descaradamente, calunia, arruma confusão entre os irmãos, bota intriga dos irmãos contra os irmãos. E esse pastor que eu estou falando é da Rua da Olaria, número 13. Assim como eles se acham no direito de querer espancar os outros dentro da igreja e colocar meu nome porque eu saí de lá, então eu estou dando aqui o endereço e vou dar o nome dele também. Rua da Olaria, número 13. É mentiroso, caluniador e hipócrita. Como diz o apóstolo Paulo, que no meio
nos últimos tempos apareciam esses homens da consciência já corrompida, não tem moral nenhum, não tem moral, não tem dignidade. Primeiro sobe num púlpito, não tem palavra. Fica falando que se a mulher não fosse ligada, que fazia não sei quantos filhos, um velho com quase 90 anos, tudo bem, não estou discutindo a idade, porque para se fazer filho não precisa de idade. Mas em vez de abrir a Bíblia e pegar a palavra como ela tem que ser pregada, não ficar falando besteira. No dia de ceia, olha a pregação desse indivíduo. É dizer que, acusando, olhando para a mocidade, dizendo que a mocidade fica pegando revista de sexo, levando para os quartos, para os banheiros. Isso é mensagem. É falando da vida dos outros. Ele mesmo faz a fofoca e ele mesmo vai para a igreja atirar pedra nos outros. Esse pastor da Rua da Olaria, número 13, que eu congreguei com esse indivíduo durante 20 anos ou mais, aceitei Jesus lá, me converti lá. E eu saí de lá uma vez porque ele levantou a calúnia contra mim, um pastor chamado José Luiz de Brito. Tem uma congregação em Jardim Maracanã. E lá tinha um pastor Marcos, que era o dirigente. O pastor Marcos estava roubando o dízimo e adulterando com um membro da igreja lá, com uma prima dele lá. Estava no adultério lá, adulterando a igreja. E veio a história para ele, para cá. E ele foi, mais a sua esposa, a primeira esposa dele, foi lá de noite, num domingo. E chegou lá, ele botou, porque ele não sabe fazer nada. Ele não sabe fazer nada na vida. A orelhas dele cresceu demais e a cabeça achatou. Não sabe fazer nada. Ele não respeita a diretoria, não respeita nada. Numa situação dessa, era para ele ter chamado a sua diretoria, ter reunido a sua diretoria, os seus dirigentes que estavam com ele ali na sede, e ter ido lá, uma comissão, fora do culto, não no dia de culto, dia de domingo. E aí os irmãos gostavam muito do pastor Marcos, desse pastor Marcos, e quiseram matar ele lá e tudo. Não mataram porque muita gente não deixou. E aí ele chegou aqui na igreja no dia de domingo, levantou a calúnia para mim e para o meu amigo pastor José Luiz de Brito, que foi membro de Cordovil durante 20 ou 30 anos, dirigente de congregação. E ele disse que eu e o pastor José Luiz tinham ido lá fazer fofoca, que tinha acabado com a igreja, mentindo. Mentindo. E na hora eu me levantei, porque eu não aguento essas coisas. Eu não sou covarde. Eu me levantei e fui para cima dele, não para bater, porque eu me conheço, eu sei o que é certo e o que é errado. Não vou bater no velho mais do que eu, mais velho do que eu. E aí fui para cima dele, tal, e a esposa dele me confessou no banheiro, que já faleceu, que era mentira. Que de noite ele ia me botar em comunhão. E me botou em comunhão, sim, tem um testemunha da igreja. Saí novamente, aí saí da igreja, depois voltei, depois de uns anos voltei para a igreja, pensando que o camarada tinha mudado. Agora, recentemente, eu dirigi uma congregação dele no Jardim Paraíso, resolvi sair de lá por motivo de doença, ansiedade, procurei ajuda médica. E foi comprovado minha ansiedade, que eu já não aguentava mais nem trabalhar. Era febre, 37,5 todo dia. Já não aguentava mais. Aí pedi para sair da congregação, preparei um homem de Deus, deixei lá no meu lugar, fui falar com ele na casa dele, tomei um café lá com ele, com a esposa. Aí falei com ele, passei a congregação. Depois as enfermidades continuaram me atacando, porque quando a gente chega a 61, já não é mais como quando era novo. E eu já não participava mais dos cultos frequentes. E disse para ele que eu estava decidido a sair de lá, para que ele não tivesse problemas. Porque os outros cobram a sua presença, né? Os outros cobram a sua presença e com razão. Conversei com ele por telefone numa boa. Passou um dia, em vez dele vir na minha casa, pertinho da minha casa, ele escreveu uma carta lá. E aí não entregaram a carta, chegou primeiro a notícia do que a carta. E aí ele ficou querendo saber quem eram os fofoqueiros que tinham trazido, se ele tinha falado do púlpito para a igreja inteira, né? Veja você a mente de um camarada desse.
Aí eu fiquei sabendo e fui lá. Aí queria que eu fosse lá na igreja, na sede, para dar uma satisfação pela minha saída. Eu fui lá, como ele chamou, fui lá, sentei com ele na secretaria e um outro pastor Jefferson. E conversamos, ele me deu oportunidade no púlpito, eu falei de boa na igreja, todo mundo, saímos felizes dali. Crente que eu estava tratando o negócio com homem. Quando é daqui a pouco me aparece a notícia que ele deu ordem para que aonde eu chegasse nas congregações não tivesse oportunidade. Isso é homem, agora me fala. Eu estou errado. Quero que você me diga, quero que você fale para mim. Isso é papel de um pastor presidente. Isso para mim não passa de apesar de ser um velho, de quase 90 anos, e as pessoas dizem, mas ele está velho. É um velho de quase 90 anos. Não, tá velho não. Porque casou com uma mulher nova, sabe pegar o dinheiro da igreja, sabe que tem que receber o seu salário, sabe falar bobeira no púlpito direto. Então, não está doente. Quando eu digo aqui, sabe pegar o dinheiro, é o seu salário que ele ganha. É o seu salário. Não estou falando que ele pega dinheiro da igreja roubando, não. Estou falando que é o seu salário. Estou julgando aqui o seu caráter como homem, que não tem palavra. Não tem palavra. É um covarde. Um covarde. Porque pessoas assim é covarde. É a mente cauterizada. Que não tem moral para falar de ninguém. Isso sem contar, bate no pecado, mas é um verdadeiro apoiador do pecado. Depois, para não ficar muito longo, eu estarei gravando outro vídeo a respeito desse cidadão. E tem mais algumas coisas que preciso saber. Mais algumas coisas. Calma aí. Fica atento que eu vou lançar mais algumas coisas bonitas desse cidadão. E aí eu posso tratar um camarada desse de pastor como ungido de Deus. A minha Bíblia diz que ungido de Deus, que está com a unção de Deus, é homem sério, que tem caráter, tem palavra, tem moral. Isso para mim é. A minha Bíblia me diz. Eu vou ler aqui em 1 Timóteo, finalizando, capítulo 4 e versículo 2, que diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Isso é o que a minha Bíblia diz. Porque o homem que trata um assunto e depois não cumpre, para mim, não é homem. Não é homem. Para mim, não passa de um canalha. Eu estou falando da igreja. Não estou falando do mundo, não. Estou falando da igreja. O que mais tem é pastores, presbíteros, diáconos, mentirosos, enganadores, traidores, hipócritas. E eles só ficam falando dos homens sexuais, das mulheres lésbicas. Coitado de vocês, crentes descarados. Coitado de vocês. Vocês estão indo para o inferno pior do que os homossexuais, pior do que as mulheres lésbicas. Que a minha Bíblia diz que o mentiroso, caluniador, não herdará o reino do céu. Então, para de ser hipócrita. Cuida da tua vida primeiro, para depois tu olhar para a vida dos outros. Que Deus abençoe a cada um. Eu vou fazer 2 palavras de oração, pedindo a Deus para que abra a mente de muita gente que estão sendo enganados e traídos dentro da igreja. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te entrego esse povo, Senhor, que com uma mente pequena, Pai, tem sido enganado por esses pastores mentirosos, enganadores, caluniadores. Esses pastores que estão no lugar de Saddam Hussein ou de Hitler, dominando o seu povo, amedrontando, chamando de ladrão aqueles pobres que não podem dar o dízimo. Aí eles chamam de ladrão. Pai, abra a mente, Senhor. Abra a mente desses homens, que eles são as manchas, são manchas do Evangelho de Cristo.
tem manchado o Evangelho de Cristo, pois eles se acovardaram, se venderam pelo dinheiro. É o que temos visto hoje. Pai, continua falando no coração de cada um, despertando, para que essas pessoas que estão escravizadas por esses pastores mentirosos venham acordar, abrir as suas mentes, para não ficar sendo presa desses imundícias. Que Deus abençoe e continue falando conosco. Amém.